Quantos estão felizes? Diga amém. Amém. Quantos vieram nesse lugar hoje para ouvir uma palavra de Deus? Você veio para aqui com esse propósito? Você quer sair daqui muitíssimo abençoado? Amém. Feche seus olhos. Deixa eu fazer uma oração. Senhor, fala conosco, Deus. Ministra os nossos corações. O Senhor já tem falado desde o início desse culto, mas em especial com essa palavra. Traga revelação. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos. E que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Porque quando a verdade do Senhor invade o nosso coração, a transformação, a libertação, e é esse o desejo do nosso coração nessa noite. Faz algo, Deus. Não é porque nós merecemos, mas é porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama. Então é nesse amor que nós confiamos. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Queridos, nós estamos em uma campanha. Como é que é o nome dessa campanha? Reconstruindo os muros em 52 dias. Eu vou perguntar de novo. Eu acho que os irmãos estão querendo me enganar, né? Já está em qual 39. Como é que é o nome da campanha, irmãos? Em 52 dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Reconstruir fala de começar de novo. Quando você reconstrói, você está construindo algo mais uma vez. É sinal de que algo foi construído e precisou ser construído novamente. Sim ou não? Sim. Uma coisa que nos impede de começar de novo, eu não sei quanto a você, quando o pastor Maurício compartilhou comigo o privilégio de estar aqui, eu olhei a Deus e Deus trouxe essa palavra no meu coração. O que impede muitas pessoas de começar de novo tem um nome. E esse nome se chama medo. Diga medo. Medo. Sabe, irmãos, é mais fácil construir do que reconstruir. É mais fácil começar a primeira vez do que ter que recomeçar outras vezes aquilo que um dia você já começou. Nós nos enchemos muitas vezes de receios, de medo. Será que vai dar certo? Se eu construir uma vez e não deu certo, será que dessa vez vai dar certo? Muitas pessoas ficam paralisadas. Elas não têm coragem de começar mais uma vez. Sabe por quê? Porque elas ficam com medo. E hoje eu quero poder compartilhar uma palavra com vocês. E o título dessa ministração é: Não durma com o medo. Agora você vai dizer para a pessoa que está ao seu lado aí: presta atenção, não é não durma com o medo, tem um O. Não durma com o medo, ok? Então diga para pelo menos 3 pessoas aí próximas de você: não durma com o medo. 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 Ok? Hoje eu vou pegar, na verdade eu vou começar essa ministração pregando a respeito de uma pessoa. O nome é bastante conhecido aqui no Brasil, mas talvez você nunca escutou uma palavra a respeito desse homem, no qual eu quero ler com você a respeito dele. Gênesis capítulo 49. Eu vou falar de um homem chamado Rúben. Gênesis capítulo 49. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim. Vocês vão abrir aí? Eu vou ler na projeção aqui. Se você quiser acompanhar comigo aqui, sua vista estiver boa. Diz o seguinte. Deixa eu contar aqui o que está acontecendo antes de eu ler. Gênesis 49, Jacó já está próximo de morrer. E naquela época era costume, quando o pai da família estava próximo de morrer, chamar os filhos e liberar palavras proféticas sobre os filhos. Liberar a bênção sobre os filhos. E entre os filhos existia um que tinha mais privilégio do que os outros. Quem era? Era o primeiro filho, o primogênito. O primogênito, ele ganhava o dobro da herança de todos os outros filhos. Então Rúben era o primogênito. Gênesis capítulo 49.
49, a partir do versículo 1. Rúben era o primogênito. E eu fico imaginando a expectativa de Rúben por aquele dia. Não que ele quisesse que o pai dele morresse, mas ele sabia que tinha o dobro da herança para ele. Então, quando Jacó reúne os filhos e ele vai liberar a palavra profética, a primeira pessoa a qual ele começa a falar é para o seu filho Rúben. Jacó teve 12 filhos, vocês sabem disso, são desses 12 filhos que nasceram as tribos de Israel. Jacó foi esse homem que lutou com Deus e Deus mudou o nome dele. E o nome dele se tornou Israel, ok? Vocês conhecem essa história. Então diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos ele o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Isso aqui, Jacó agora começa a profetizar. E ele diz, próximo, aliás, ajuntai-vos e ouvi aos filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Israel, ele, tá? Não é nação, ele se chamava Israel. Rúben, versículo 3: tu és o meu quê? Primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Ponto. Espera só um minuto. Até esse momento aqui, como é que você acha que Rúben estava? Feliz, estava ou não estava? Agora Jacó está elogiando Rúben. Jacó está falando coisas boas a respeito do filho. Mas quando chega o versículo 4, algo acontece. Olha o que acontece agora no próximo versículo. Impetuoso como água, não serás o mais excelente. Você não será mais, Rúben, o mais excelente. Próximo. Aliás, parte B, né? Porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu a minha cama. Aqui Jacó traz à memória uma situação que tinha acontecido. Essa situação foi o seguinte: uma das concubinas de Jacó, seu pai, Rúben, foi para a cama com ela e teve relações sexuais. Isso aconteceu lá em Gênesis capítulo 35. Eu quero ler com vocês esse acontecimento. Olha só. Diz o seguinte: e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila. Bila era o nome dessa concubina de Jacó. Se chamava Bila. Parte B. Concubina de seu pai. Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Presta atenção, eu vou só trazer clareza nisso. Quando a Bíblia diz Israel o soube, está falando que o pai soube, né? Não é a nação de Israel ficou sabendo, não. Lembra que aqui está falando do pai. Jacó mudou o nome de Deus, mudou o nome de Jacó e ele passou a se chamar como Israel. Então aconteceu essa situação. E agora aqui, presta atenção, olha para mim. E aqui agora voltando para Jacó, abençoando os filhos, Jacó traz à memória essa situação. E algo acontece. Não vai dar tempo de eu ler com você, mas eu preciso explicar para você o que aconteceu aqui. Jesus, olha que coisa forte. Ele foi conhecido como leão da tribo de Judá. Jesus não era para ser conhecido como da tribo de Judá. Jesus era para ser conhecido como da tribo de Rúben, porque Rúben era o primogênito. Ele que dava a linhagem da herança. Mas eu estou explicando isso para você entender o quanto isso é forte. Presta atenção, olha o que ele diz aqui, coloca no versículo 8 de Gênesis 49. Eu não coloquei esse versículo aí não. O que era para ser profetizado para Rúben, Jacó, no momento dele morrer, ele muda a direção e profetiza para Judá. Agora Judá vai se tornar a linhagem até chegar a Jesus. E olha o que ele diz: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Aqui ele está falando sobre Jesus. A
a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Você está entendendo o que ele está profetizando a respeito de Jesus? E o animal que representava Judá era um leão, por isso que Jesus foi chamado de leão da tribo de Judá. Só que Jesus era para ser conhecido como da linhagem da tribo de Rúben, mas por causa dessa atitude de Rúben, ele perdeu esse direito. Jacó tira isso dele. Que coisa tremenda. Presta atenção. Olhando a nível natural, a Bíblia, lendo ela naturalmente, o que Rúben fez foi terrível. Mas você sabe, a Bíblia é como uma castanha. Quando você quebra ela e você se aprofunda, tem algo lá no mais profundo que Jesus, que Deus está querendo falar conosco. E uma coisa que você precisa entender é que o nome Bila tem um significado. E o significado do nome Bila é atemorizada, cheia de medo. O nome Rúben também tem um significado, que significa não pare de olhar para o filho. Esse homem chamado Rúben, que tinha um propósito de não deixar de olhar para o filho, que isso tudo está falando a respeito de Jesus. Hoje nós temos uma missão em Deus. Nossa missão é: nunca deixe de olhar para o filho. Existe um filho, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero te dizer uma coisa: nunca pare de olhar para Jesus. Os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus sempre. Mas na frente dessa palavra eu quero falar um pouco mais sobre isso. Mas o que acontece aqui então com Rúben? Rúben foi dormir com o medo. E todas as vezes que nós dormimos com o medo, nós deixamos de desfrutar daquilo que Jesus já conquistou na cruz por mim e por você. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão cheias de medo. Com essa pandemia e tudo que se escuta falar, e tudo que a mídia transmite aqui no mundo inteiro, as pessoas se encheram de medo. Está cheio de gente com muito medo. Medo do que vai acontecer, medo de não dar certo, medo das coisas piorarem. Eu mexo com obra, eu fui nas lojas de materiais de construção esses dias, e tudo subiu 30%. E você entra no supermercado e as coisas às vezes não param de aumentar o preço. E você chega em casa, assiste a televisão e a mídia às vezes complica mais um pouco. E nós somos então, de pouco a pouco, que esse é o propósito do diabo, contaminados com medo. E eu quero hoje dizer para você uma coisa: escute. O medo te impede de você desfrutar daquilo que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. O medo é mais ou menos o seguinte: você tem R$1 milhão na conta. O medo faz você viver como um mendigo. O medo faz você não desfrutar daquilo que já pertence a você. Existe uma passagem que esclarece isso mais um pouco. Eu quero ler com vocês. Ela está escrita em Mateus. Mateus, capítulo 14, versículo 22. É uma passagem muito conhecida. Mateus 14, versículo 22. Diz o seguinte, acompanhe comigo aqui. E logo ordenou Jesus os seus discípulos que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar,
açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, já de madrugada, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com... Eles estavam com o que, irmãos? Medo. Continua. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Eu não vou pregar sobre isso aqui, mas vale a pena abrir um parêntese, porque às vezes a nossa vida está exatamente assim. Nós somos esses discípulos dentro de um barco e o vento é contrário. Não é assim que às vezes parece? Não é assim? Parece que não vai dar certo. Parece que a gente entrou nesse barco aí, mas quem falou? Jesus falou, mas nossa, tem alguma coisa errada. A gente logo pensa. Só que Jesus agora vem ao encontro e diz para eles: não tenha medo, sou eu estou aqui. É isso que Jesus está dizendo para você hoje: não tenha medo, eu estou aqui. Posso ouvir amém? Amém. E ele diz o seguinte: sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor. Agora Pedro aqui foi ousado até dar mais conta. Pensa um cabo ousado. Eu admiro demais essa atitude de Pedro aqui, porque tinha vários discípulos ali. Pedro teve essa iniciativa. Olha o que ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E aí, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. E outra versão diz o seguinte: que ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos sobre as águas, as ondas. Ele parou de olhar para o filho e olhou para o vento forte. Na hora que ele fez isso, novamente o coração dele ficou cheio de... E o que aconteceu quando ele ficou com o coração cheio de medo? Ele começou a afundar. O texto diz: começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Próximo. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Nazaré. Presta atenção. Que experiência poderosa, sim ou não, irmãos? Mas onde é que eu quero chegar aqui? Isso precisa entrar no seu coração. Quando Pedro ficou com medo, ele começou a afundar. Pedro estava desfrutando de um milagre sobrenatural. Mas quando ele ficou com medo, ele parou de desfrutar, mesmo Jesus estando ali. O que eu quero dizer para você é o seguinte: mesmo Jesus estando em você, porque Ele mora em você, mesmo Jesus estando presente em todas as áreas da sua vida, existe uma coisa que faz você parar de desfrutar do milagre, do sobrenatural. E que coisa é essa, pastor? É o medo. É por isso que Rubem, quando foi e se deitou com Bila, quando ele esteve com Bila, que significa atemorizado e cheio de medo, esse homem que tinha que olhar para o filho, você está lembrando da história de Pedro? Que tinha que olhar para o filho, ele deixou de olhar para o filho e foi se deitar com o medo. Jesus aqui chama Pedro e diz o que para Pedro? Pedro, o seu problema, você tem um nome, o seu problema, eu vou identificar ele aqui agora. Sabe qual é o seu problema? É porque você é um homem de pequena fé. O que é o contrário do medo, então, de acordo com a Bíblia? É a fé. Ele chamou Pedro de incrédulo. Qual é o contrário? Porque às vezes a gente pensa, a gente tem que entender a Bíblia. Naturalmente, o contrário do medo é o quê?
coragem. Não é assim? Sim ou não? Sim. Mas biblicamente, o contrário do medo, o que é que tira o homem do lugar do medo? É a fé. Por isso que Jesus olhou para ele e diz: você é um homem de pequena fé. Pronto, nós chegamos em um momento aqui da palavra muito importante. Pastor, o que eu preciso fazer então para vencer o medo? É simples. Seja alguém que tenha uma grande fé. Você precisa ter uma grande fé. Só que quando eu respondo isso para você, eu gero outro problema na sua vida. Se eu finalizasse minha palavra aqui e eu encerrasse e deixasse você ir para casa, você ia saindo assim: puxa, eu preciso ter uma grande fé, meu Deus, eu tenho que parar de viver com medo. Sabe por quê, irmãos? O medo, ele é muito sutil. Quando a gente mal percebe, a gente já está cheio de medo. Vou contar um testemunho para você. Eu morei nos Estados Unidos, cheguei há 2 anos. Quem me conhece aqui, mais próximo, sabe que eu estava morando lá. E eu estava trabalhando lá, bem na época que nós chegamos, eu estava construindo a minha vida e trabalhando bastante. Eu lembro que teve uma época que eu não fiquei sem emprego. E na minha casa, eu trabalhava, minha esposa estudava e meus filhos também. Só quem sustentava a casa era eu. E eu trabalhando, quando decidi que eu fiquei sem trabalho, eu lembrei que eu tinha um aluguel para pagar, eu tinha tantas coisas para pagar lá. E eu fiquei 2 semanas desempregado lá. E eu lembro, irmãos, que essas 2 semanas eu não consegui descansar minha alma. Eu escutei a irmã falando aqui no início sobre descanso. É exatamente isso. A fé gera descanso. E o descanso que eu estou falando não é ficar em casa com as pernas esticadas sem fazer nada, não. É o descanso de alma. Às vezes o que vai trazer descanso para uma pessoa é o trabalho. É no meu caso. Eu fiquei desempregado, eu fiquei 2 semanas, deixa eu te falar uma coisa, atormentado. Eu acordava de madrugada e pensava assim: meu Deus, como é que vai ser isso? E não, eu não acordava porque eu queria, não. É porque uma pessoa que está atormentada, cheia de medo, ela não consegue descansar. E eu acordava assim: puxa vida, Deus, eu falando, e os meus filhos em casa, a gente podendo desfrutar da minha família, só que eu não conseguia desfrutar. Eu estava morando em um país maravilhoso, eu tinha um carro muito bom, eu poderia pegar os meus filhos e dar uma volta, eu poderia fazer tantas coisas, eu morava bem próximo de Nova York. Só um minuto. A cidade que eu morava era 15 minutos do Central Park, em Nova York. Eu podia pegar os meus filhos e passear no Central Park. Olha só que coisa maravilhosa. Só que eu não consegui. Depois de 2 semanas eu consegui um trabalho. E esse trabalho, o que aconteceu foi algo inacreditável. Eu ganhei em 1 semana o que eu ganharia em 3 semanas. E eu lembro quando eu estava lá trabalhando, e era um trabalho bem diferente. A gente não vê essas coisas aqui dando dinheiro. Mas esse trabalho é o seguinte: a gente tinha que entrar dentro de uma escola e trocar todas as lâmpadas de fluorescente por lâmpada de LED. E cada lâmpada que eu trocava, eu ganhava $4. Olha que loucura. Eu comecei a ganhar $350 por dia. Foi algo inacreditável. E quando terminou aquela semana, eu tinha ganhado dinheiro de pagar todas as minhas contas e ainda sobrou dinheiro. Só que enquanto eu estava em cima da escada agradecendo a Deus por ter ganho aquele dinheiro, sabe o que Deus falou para mim? Deus falou: que coisa maravilhosa, né? Eu estou realizando um milagre na sua vida. Você está percebendo? Eu falei: oh, Deus, eu estou muito grato. Deus falou: mas tem um problema. Você podia ter passado as 2 semanas que você ficou na sua casa desfrutando da sua família e dos seus filhos. E você não conseguiu. Sabe por quê? Porque você estava cheio de medo. Sabe por quê? Porque você não creu. Sua fé é pequena. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e essa pergunta vale muito. E eu vou te responder ela. Qual é o segredo para se ter uma grande fé?
Qual é o segredo para se ter uma grande fé? Existe um segredo. E eu vou mais além. E quem sou eu para falar isso para você? A Bíblia relata, escuta, que Jesus, no período em que ele esteve aqui nessa terra, ele se deparou com duas pessoas e Jesus falou a respeito dessas duas pessoas. Jesus disse: grande é a sua fé. Duas pessoas. Eu queria poder ler esses dois textos com você. Amém? O primeiro está em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 10. A Bíblia fala que Jesus se encontrou com um centurião. Centurião era um cara que comandava exército, autoridade dentro de um exército, uma autoridade militar. E diz o seguinte: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Essa versão é muito boa, né? Eu vou lá e vou curar ele. A reação desse centurião foi algo fora do normal. Porque quem é que não queria que Jesus viesse na sua casa? Nem que seja para curar o menino, tomar um café, e você tirar uma selfie com ele na sua casa e mandar para o resto do mundo inteiro. Não é isso que você vai fazer hoje? Sim ou não, irmãos? Amém. Você já imaginou se contar para o resto da sua vida que Jesus esteve na sua casa? Não seria maravilhoso? Amém. Mas esse centurião tomou uma decisão e disse o seguinte: o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Próximo. Mas dize somente uma palavra e meu criado há de se sarar. Jesus amado, olha o que Jesus disse. Pois aí ele falou: pois também eu sou sob a autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem, e ao meu criado fazia isso e ele faz. E maravilhou-se Jesus. Gente, é possível deixar Jesus maravilhado? Diz esse texto que esse Jesus ficou maravilhado. E ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Tanta fé. Deixa eu te contar uma história. Eu preguei durante muito tempo que o motivo da grande fé desse homem aí era o que ele exatamente falou, porque ele era um cara que tinha, ele era um comandante que lidava com soldados e criados. E eu achava que o motivo dessa grande fé era isso, porque é isso que ele afirma. Mas eu quero mostrar outro texto que vai deixar você confuso no que diz respeito a isso. É o outro momento em que Jesus fica maravilhado com outra grande fé. Vamos ler, livro de Mateus também, capítulo 15, versículo 21 ao 28. Diz o seguinte: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou. Essa mulher o quê? Não, ela era de onde? Ela era uma mulher cananeia. Uma mulher cananeia. Dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque essa mulher está gritando atrás da gente. Olha que situação complicada, irmão. Os discípulos ficaram constrangidos, porque essa mulher vinha gritando e Jesus não deu moral para ela, ao ponto que os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram: Jesus, está feio, fala alguma coisa com essa mulher. Aí ela disse:
Sim, Senhor, mas também até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que resposta, irmãos? Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a sua fé. Aqui nós estamos lendo a segunda e as duas únicas vezes na Bíblia que Jesus fica impressionado com uma grande fé. E aí vamos continuar só para ler, porque esse aqui é lindo. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Diga amém. Amém. Presta atenção. Se o motivo da grande fé do centurião é porque ele lida com a autoridade, então agora nós estamos confusos. Sabe por quê? Porque agora nós estamos tratando de uma mulher que não é capitão de exército nenhum. Nós estamos lidando com uma mulher aqui agora que é uma dona de casa. Ele era um homem. Ah, não, mas é porque é homem. Não, então ele é homem. Ela é uma mulher. Então nós começamos a perceber que o segredo para ter uma grande fé não tem nada a ver com ser capitão. Nós vamos descobrir o que há em comum entre os dois, esse homem e essa mulher. E quando você descobrir o que há em comum entre os dois, você vai descobrir qual é o segredo para ter uma grande fé. E a minha palavra começou agora. Tudo bem que eu vou demorar só mais alguns minutos para terminar. Mas tudo isso foi só uma introdução. Eu acho que eu tenho mais 10 minutos aqui. E nesses 10 minutos eu quero explicar onde é que está o segredo para se ter uma grande fé. O que há em comum entre essas duas pessoas? Eu vou te falar. É porque nenhum dos dois eram judeus. Os dois não tinham a lei de Moisés para condená-los. Talvez você não saiba disso, mas o propósito da lei foi apontar os nossos pecados. Quando Deus trouxe a lei e entregou para Moisés, é para que o homem que achava que era bom descobrisse que não era. Para Jesus fazer sentido. Porque se você se acha maravilhoso, Jesus não tem sentido na sua vida. Porque Jesus veio te salvar. Se você acha que não precisa de um Salvador, qual o propósito de Jesus? Eu lembro que uma vez eu estava em Caldas Novas, eu quero contar esse testemunho rápido, e tinha uma senhora assim de uns 140 anos mais ou menos, com exagero em tudo. E você sabe que a água de Caldas Novas engia a pessoa depois do quarto dia que você fica lá, deu os dedos, vê que você fala, meu Deus. Agora imagine como é que estava essa senhora com volta às 5 horas da tarde. E essa senhora entrou na piscina e ela foi nadar. Só que uma senhora já de idade avançada, já não é como um cabra de 18 anos está nadando, não é? E ela nadando do jeito dela, pareceu que ela estava se afogando. E o salva-vida pulou. E você sabe que aquelas cantas de Caldas Novas são cheias, né? O salva-vida pulou e catou ela. E o salva-vida, quando vai salvar alguém, ele pega pelo cabelo, ele agarra onde a mão dele alcança. Quem já trabalhou com isso já sabe que funciona assim. E ele pega essa mulher e vai salvar ela. Irmãos, essa mulher não estava se afogando. Eu já vi uma mulher xingar o salva-vida na vida, mas nunca vi naquele padrão. Porque essa mulher escolheu até a última geração daquele salva-vida. Porque para ela foi constrangedor aquela cena. E o cara pegando ela pelo cabelo, irmãos, ela xingava tanto salva-vida. Um dia Deus falava isso no meu coração. Deus falou bem assim: quando a gente acha que sabe nadar, que é bom, o salva-vida não tem sentido. Por isso que a lei vem revelar o quanto nós somos pecadores. Quando Jesus estabeleceu a lei, não mentirás, ele não achava que você ia conseguir não mentir. Porque todos nós aqui um dia já mentimos. Quando Jesus disse não adulterarás, e agora eu estou falando para os homens, aí o homem disse, porque tinha duas leis que o fariseu, o religioso, achava que ele conseguia obedecer. Você sabe quais eram as duas? É não adulterarás e não matarás. Aí eles falavam assim, olha, o resto eu não consigo, mas não matarás e não adulterarás nós damos conta. Aí Jesus, quando vem, ele vai terminar de afundar os fariseus. Ele diz o quê? Para os fariseus, para os religiosos:
Você diz que consegue não matar. Pois eu tenho algo para dizer para você. Só de você olhar para o seu irmão e ter ódio dele, para mim você já é um assassino. Jesus estava falando aquilo para que ele pensasse assim: cara, então para mim não dá conta. Então eu preciso de um Salvador. O outro era não adulterarás, porque os fariseus diziam assim: não, nós somos homem de uma mulher só. Aí eles se vangloriavam por causa disso. Aí Jesus disse o que para eles? Pois eu quero dizer uma coisa: a lei diz não adulterarás, mas eu vim dizer que só de você olhar para uma outra mulher e desejar, para mim você já adulterou. Para nós que somos homens, você sabe que o barco afundou aí agora. Sim ou não? Os homens não precisam falar nada, os caras estão do lado das esposas, não tem problema não. Mas as esposas não são bobas não. O homem é guiado pelo que ele vê. É complicado, irmãos. Jesus falou aquilo para os cabos machos falar: não, agora lascou. Lascou tudo. Estava bem, a gente está vendo até bem na fita, mas complicou tudo. Então presta atenção. A lei vem para condenar. O que é que muitas vezes nos rouba a fé? É porque nós não achamos que estamos qualificados para sermos abençoados por Deus. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Vamos imaginar que hoje você cometeu um pecado horrível durante o dia. Aí chega na hora do culto aqui, o pastor vira para você e fala: vamos fechar os olhos. Aí você fecha os olhos, já está debaixo de condenação, né? Você pensa: meu Deus, oh, hipocrisia miserável, o que eu estou fazendo aqui? Você levanta a mão para adorar e o capeta vem e diz: abaixa. Abaixa, porque eu estava lá agora à tarde, eu sou testemunha daquela miséria que tu fez. Não adianta vir com essa conversa. Aí você fica aqui na igreja todo engessado. Aí o pastor vira e fala para você assim: ei, vamos fechar os olhos. Eu queria que você fizesse um pedido para Deus, um milagre para Deus realizar para você essa semana. Aí você está precisando de um carro, seu carro bateu, quebrou, fundiu o motor, arrebentou tudo. Aí você vai dizer: Deus, eu preciso tanto de um carro, mas eu sei que você não vai me dar. Ah, não, não. Aí o pastor insiste: não, mas pede. Aí você fala: tá bom, Deus, faz o seguinte, confia de 147, o Fusquinha bem resolve. Aí o diabo fala: resolve não, porque o negócio você está... Irmão, daqui a pouco você está dizendo para Deus: Deus, só uma bicicleta, tá bom? Presta atenção, olha para mim. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: o que nos rouba a fé? É nós acharmos que nós estamos em débito com Deus. Eu vou repetir. O que nos rouba a fé? É nós acharmos que nós não estamos qualificados para receber algo de Deus. É você achar que você está devendo a Deus. Só que, deixa eu te contar uma história, porque eu estou encerrando essa palavra. Se algum dia eu voltar aqui, eu continuo ministrando, que é tanta coisa de riqueza para falar por trás dessa ministração que você não consegue imaginar. Mas escute o que eu vou te falar. Lá naquela cruz do Calvário, Jesus veio com um propósito. Aleluia. E o propósito de Jesus foi pegar toda a sua dívida e cravar na cruz. Glória. A Bíblia diz Aleluia. que toda a nossa dívida foi cancelada. Glória. A dívida foi paga. Amém. Você não deve mais nada, pastor, mas tinha um pecado que eu cometi hoje. Aquele pecado foi cravado na cruz. E você é livre para pedir a Deus. Ah, pastor, você está falando isso aí? Será que funciona assim, pastor? Com certeza Deus vai abençoar fulano, porque fulano vem para a igreja orar todo dia. Bota o joelho aqui, ora, clama, orar. Ah, se fulano orar, Deus vai, mas Deus não vai dar não. Mas eu queria te falar uma coisa. Deus ajude que fulano que vem todo dia para a igreja orar e clamar, na hora que ele vai pedir alguma coisa para Deus, ele se qualifique como alguém que não merece. Porque se ele se qualificar como merecedor, a Bíblia chama isso de justiça própria. Todas as vezes que você vai pedir algo para Deus, se você for lembrar a Deus aquilo que você faz, a Bíblia diz que aquilo que você faz aos olhos de Deus não tem valor para te fazer merecedor.
É forte. Deixa eu usar um exemplo para você entender melhor. Eu quero falar da Bíblia. Lembra daqueles dois que subiram para orar? Um fariseu e um pecador? O fariseu disse o quê? A Bíblia fala que dois subiram para orar. E o fariseu disse: Senhor, jejum 3 vezes por semana. Jesus, eu oro todos os dias. Eu entrego o dízimo de tudo. Ele começou a apresentar o que para Deus? A justiça dele. Aí a Bíblia diz que do outro lado tinha um pecador que ajoelhou, olhou para o céu assim e disse assim: ah, Deus, eu não sou nem digno de estar aqui. Quem sou eu nessa história? E aí Jesus olha para os fariseus e diz o que para eles? Qual dos dois desceu justificado? Você sabe por quê? Porque na hora de você pedir algo para Deus, deixa eu te contar uma história aqui que vai escandalizar talvez alguns aqui. Não tem valor as coisas que você faz. O que faz você garantir algo dos céus é o que Jesus fez e não o que você faz. Pastor, mas não é para fazer então não? Faz, mas faz com outro coração. Você escutou o irmão tirando a palavra de oferta aqui? Nós realizamos a obra de Deus por gratidão. Venha fazer algo para Deus pelo que você já recebeu e não pelo que você vai receber. Glória a Deus, aleluia. Quando nós realizamos a obra de Deus, irmãos, porque fomos invadidos através do amor de Deus, nós entregamos tudo que temos e ainda não é suficiente. Porque o amor de Deus, eu vou encerrar agora. Vou encerrar porque eu tenho que encerrar. Mas o amor de Deus só é revelado quando a gente recebe sem merecer. Amém. Amém. Eu vou repetir. O amor de Deus só é revelado ao homem quando ele recebe sem merecer. O apóstolo Paulo diz o seguinte: que quando a gente recebe porque nós merecemos, aquilo é salário. É porque Deus tinha uma dívida conosco. É isso que acontece com muitos irmãos. Eles vêm para a igreja, participam da campanha. Quando Deus dá, aí fala também, mas eu desafio para orar 5 horas da manhã, todo dia vai falar na igreja. Ou trabalheira, 1000 vezes ser assaltado. Aí eu enfrentei tudo, vim, orei. Aí agora Deus me abençoou, meu carro novo. Não. A única coisa que Deus fez foi pagar uma dívida. Porque você trabalhou. O amor de Deus só é revelado quando seu patrão te paga um salário, mesmo sem você ter trabalhado. Meu Deus! Isso existe, pastor? Existe. Deus dá para quem não merece. Porque graça é favor imerecido. Aleluia. A igreja precisa ser invadida de pessoas que foram apaixonadas por Jesus como resposta de um amor que recebeu sem merecer. Verdade. Essa é a verdadeira igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém. Glória a Deus. Quando você chega diante de Deus sem dívida, existe fé profunda no seu coração. Porque você está livre para pedir. Você está livre. Mas todas as vezes que você entra e se aproxima diante de Deus, se sentindo endividado, você não consegue pedir. Sua fé é roubada. Porque tendo uma grande fé, saiba que Deus está em paz com você através da cruz. Aleluia. Glória. A cruz pegou a ira de Deus que era para ser lançada sobre você e lançou sobre Jesus. Deus não vai pagar a mesma dívida 2 vezes. Hoje você é livre para pedir. Não, você entendeu o que eu falei? Eu quero repetir. Hoje você está livre para fazer uma oração que você nunca fez. Nós oramos em nome de Jesus. Por que é em nome de Jesus? É porque Ele merece, Ele fez você merecer. Aleluia. Não é porque você merece. Para de achar que Deus só vai te dar o que você merece. A bondade de Deus não é revelada assim. Glória a Deus. Você precisa ser constrangido através do amor de Deus. Aleluia. Sabe o que é ser constrangido? É ser surpreendido essa semana com algo tão grande e você vai dizer: meu Deus do céu. Aleluia. Eu merecia isso.
Deus é demais, é demais. Aí domingo, esse vai estar aqui, sabe como? Com as mãos levantadas, adorando a Deus, porque só quem conhece a graça e o favor de Deus é livre. Só quem tem em nome de Jesus. Eu posso ler só mais um versículo com vocês? Só mais um. Senhor. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Tomara que essa versão esteja correta. 2 Coríntios 10, 5. Diz assim, ó. Lê esse versículo comigo. Destruindo argumentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Olha para mim. Destruindo toda atitude de achar que eu sou alguma coisa. Altivez. Destruindo todo argumento, porque se tem um ser humano, se tem gente para ter argumento, é crente. É quem acha que é melhor que os outros. Não estou querendo julgar vocês. Ninguém é nada. Nem eu sou melhor que vocês. E levando cativo todo o entendimento. Para onde? Tem alguém que entende português aqui? Acasiar significa o quê? Parar. E levando cativo todo próximo, filho. Levando cativo todo pensamento, todo entendimento para a obediência de Jesus. Olha para mim. A lei faz você olhar para você. A graça tira os olhos de você e fala para você: a partir de hoje, olha para Jesus. Aleluia. Pastor, como é que eu sei que eu estou escutando graça e lei? A graça sempre vai fazer você olhar para você. Já viu aquele tipo de pregação que faz assim: fecha os seus olhos. Será que você tem obedecido a Deus? Será que você tem lido a Bíblia o suficiente? Será que você ama Deus? Já viu pregação assim? É lei. Vai lembrar da sua dívida. Porque só o que eu falei aqui, se você fosse olhar para você, você já a fé ia embora agora. Porque você dizer: meu Deus, será que eu tenho lido a Bíblia? Tem nada, meu Deus. Será que eu tenho orado o suficiente, Jesus do céu? A última vez que eu fui orar, eu dormi, meu Deus. Ora nada. Será que eu amo a Deus? Deus do céu, não. Pronto, eu já lembrei de toda a sua dívida. A fé vai embora. A graça diz o seguinte: olha para mim, para de olhar para você. Olhe para Jesus. Pega seu pensamento e leva cativo a obediência de Jesus. Pastor, o que é isso, pastor? É exatamente isso. Você não conseguiu obedecer, mas alguém obedeceu no seu lugar. Alguém cumpriu a lei no seu lugar. E eu quero terminar esse culto fazendo a coisa mais ousada que nós poderíamos fazer aqui hoje. Você vai orar pedindo algo para Deus. Hoje você vai ser como aquele centurião. Hoje você vai ser como aquela mulher sirofenícia. Você vai dizer para Deus: Deus, se é assim, a graça é um cheque em branco. Deus está pedindo só para você colocar o valor que Ele já tem assinado. Quem assinou foi o sangue de Jesus na cruz. Aleluia. O que você pediria a Deus hoje? Foi maravilhoso. O que você está precisando? Aleluia. Qual é o nome do seu milagre? Eu estou te perguntando isso. Olha para Jesus e peça hoje. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que hoje nós possamos ser visitados por uma fé incomum. Que a fé do centurião, que a fé daquela mulher sirofenícia, que a fé do centurião, que a fé daquela mulher sirofenícia, o segredo da grande fé, possa invadir nossos corações nessa noite. Meu Deus, aquela mulher, aquele homem chegou diante de Deus sem culpa, sem condenação,
dizer amém?